Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 19 de setembro, celebramos São Januário. Nosso santo de hoje nasceu em Nápoles, na Itália, pelo fim do século III e, ao se tornar bispo, foi enviado para Benevento, uma cidade que fica a mais ou menos 70 quilômetros de Nápoles. E ele era conhecido por ser um bispo muito bondoso, muito próximo das pessoas em geral, numa época em que o cristianismo não era aceito, os cristãos eram perseguidos muitas vezes. Ele era um grande pastor, sempre muito atencioso com as pessoas, muito virtuoso, muito santo. E ele enfrentou como bispo a cruel perseguição aos cristãos que aconteceu no ano de 304, comandada pelo imperador romano Diocleciano. Durante essa perseguição, que prendeu e matou muitos cristãos, ele foi preso juntamente com o seu diácono chamado Sócio e mais outros padres, e ele foi acorrentado, levado até a cidade de Pozzuoli, e ali ele foi condenado à morte. Nessa época era muito comum que os cristãos fossem jogados aos leões, e isso aconteceu com São Januário e com outros sacerdotes que tinham sido presos junto com ele. Só que na hora em que soltaram os leões, eles tiveram um comportamento muito manso. Eles se aproximaram do bispo Januário e o máximo que eles faziam era lamber o corpo do bispo. E não faziam nada. Ele, inclusive, chegava a fazer carinho nos leões, dizendo que animais e chamas são mais mansos do que muitos homens. Isso porque, além de lançarem leões contra ele, também acenderam várias chamas ali naquele local. Não deu certo, os leões não fizeram aquilo que se esperava deles, então foi decidido que São Januário e outros sacerdotes que estavam ali seriam martirizados, sendo degolados com uma espada. Isso de fato aconteceu no ano de 305, eles foram fiéis até o fim na profissão da fé cristã, na fidelidade a Cristo e à Igreja. Os corpos dos sacerdotes em geral foram levados de volta até Benevento, mas o corpo de São Januário foi levado para a Catedral de Nápoles e separaram uma parte do sangue do corpo e colocaram numa espécie de ampola. E durante os séculos, desde então, que acontece um milagre que é muito conhecido até hoje lá na Itália, que pode ser descrito da seguinte forma: os napolitanos sempre dedicaram grande veneração ao santo bispo Januário e o consideram protetor contra os flagelos da peste e das erupções do Vesúvio. Mas esse culto de Nápoles ao seu protetor tornou-se mundialmente célebre por uma circunstância única. O sangue de São Januário, conservado numa ampola na catedral, é exposto ao público no dia de sua festa e outras 2 vezes durante o ano, e então o sangue se liquefaz e adquire de novo a aparência de recém-derramado, assumindo coloração vermelha. A liquefação tem lugar dentro de uma brilhante cerimônia em que se mostra primeiro às autoridades e depois ao povo o estojo com vidro transparente onde se conserva o sangue do santo. Sem precisar de temperatura determinada, o sangue passa então do estado sólido, duro, ao estado líquido, mudando de cor, de volume e até de peso, que duplica. A multidão então prorrompe em gritos no entusiasmo delirante. Várias vezes ao longo dos séculos, esse milagre não aconteceu nos dias previstos, e quando isso acontece, as pessoas em geral têm o pressentimento de que alguma desgraça vai acontecer. Isso se confirmou em vários momentos na história, e por isso que o povo fica tão feliz quando nos dias previstos, que são a data do santo, 19 de setembro, também o sábado logo anterior ao primeiro domingo de maio e também o dia 16 de dezembro, que corresponde a uma das datas históricas em que aconteceu a erupção do vulcão chamado Vesúvio, que fica em Nápoles. Então são as 3 datas esperadas para que o milagre aconteça. E quando acontece, é um sinal de grande alegria, as pessoas ficam muito contentes.
É uma grande festa na cidade de Nápoles. Já houve vários experimentos científicos, especialmente acontecidos no século XX, para tentar explicar, conforme a ciência, por que esse milagre acontece dessa forma. Já está provado cientificamente que se trata de fato de sangue humano, mas não há nenhuma explicação razoável científica de por que isso acontece e, mais ainda, por que isso acontece em geral nessas mesmas datas ao longo do ano. Trata-se com certeza de um grande sinal da divina providência que acompanha o povo de Nápoles por intermédio desse grande bispo São Januário, um bispo em Marte que marca até hoje de forma especial por esse milagre a história do povo de Nápoles e do povo da Itália de forma geral. Nos inspiremos nesse grande santo que tem essa curiosidade do milagre, mas que sobretudo é sinal e foi santo pela sua fidelidade ao Cristo como pastor da igreja, como bispo virtuoso que foi, na sua fidelidade a Cristo e à igreja até o fim, até o martírio. Nos inspiremos nesse grande santo para que nós sejamos fiéis no nosso dia a dia àquilo que Deus espera de nós e que a nossa vida, segundo a vontade de Deus, seja um sinal luminoso a levar as pessoas de forma geral a se alegrarem por conta da ação da divina providência e da misericórdia de Deus nas suas próprias vidas. São Januário, rogai por nós.